Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos. Eu sou Denise Cury, especialista em sustentabilidade ESG há mais de 30 anos e hoje eu quero ter uma conversa muito honesta com você. Não é uma conversa para te pressionar, não é uma conversa para te pressionar para uma decisão irresponsável e também não é uma conversa para fingir que dinheiro não importa. Dinheiro importa e muito. Boleto existe, família existe, aluguel existe, mercado caro existe, cartão de crédito existe, responsabilidade existe. Então, se você está pensando, Denise, eu queria muito entrar na formação método ESG que paga, mas agora não tenho dinheiro. Eu quero que você fique comigo até o final dessa live. Porque talvez o que você esteja chamando de falta de dinheiro seja, na verdade, o sintoma de um problema maior. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não sobre parcelamento, não sobre promoção, não sobre dar um jeito, se vira, mas sobre uma pergunta muito mais profunda. O que realmente custa mais? Investir na sua transição profissional ou continuar preso a uma carreira, a um salário ou a uma rotina que já não te leva para onde você quer ir? Por quê? Muita gente olha para o valor de uma formação e pensa, isso custa caro. Mas pouca gente faz a conta do outro lado. Quanto está custando continuar exatamente onde você está? Quanto está custando permanecer em uma carreira sem perspectiva? Quanto está custando depender de uma promoção que talvez nunca venha? Quanto está custando trabalhar anos e anos, ganhar o mesmo salário, ver tudo aumentar, menos a sua liberdade? Quanto está custando adiar a sua transição? Essa é a conversa de hoje. E eu quero começar dizendo uma coisa importante. Se entrar na formação agora compromete sua sobrevivência, se você não consegue pagar o básico, se isso coloca sua casa, sua alimentação ou sua família em risco, não tome uma decisão impulsiva. Eu não quero aluno desesperado, eu quero aluno consciente. Mas também quero te convidar a olhar com maturidade para uma coisa. Às vezes, a falta de dinheiro não é apenas uma razão para não investir. Às vezes, ela é justamente o motivo pelo qual você precisa começar a construir uma nova alternativa profissional. Porque se hoje não sobra, fazer exatamente a mesma coisa amanhã provavelmente não vai mudar esse cenário. Essa é a verdade desconfortável. A gente passa anos esperando o momento ideal. Quando sobrar dinheiro, eu invisto. Quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando as coisas acalmarem, eu mudo. Quando eu estiver mais segura, eu dou o próximo passo. Só que, para muita gente, esse momento nunca chega. Porque a vida real não abre uma janela perfeita e diz: agora sim você pode mudar. Na maioria das vezes, a mudança começa no meio da confusão mesmo, no meio do medo, no meio da dúvida, no meio do salário apertado, no meio da insegurança. E não porque você tem certeza absoluta de tudo, mas porque você percebe que continuar parado também tem um preço. E muitas vezes esse preço é muito mais alto do que o valor da transformação. Vamos falar sobre isso com calma. Quando você está em uma carreira tradicional, principalmente em um emprego onde você depende de uma empresa, de um chefe, de uma estrutura ou de uma política salarial, existe uma coisa que pouca gente fala. O seu crescimento não depende só de você. Você pode ser competente, você pode trabalhar muito, pode entregar resultado, pode ser dedicada, dedicado, pode vestir a camisa da empresa, pode chegar cedo, sair tarde, levar trabalho para casa. Quem nunca, né? E ainda assim, quem decide se você vai ganhar mais não é você. Quem decide se você será promovida, promovido, não é você. Quem decide se haverá corte, reestruturação, redução de equipe ou congelamento salarial também não é você. Isso não significa que emprego é ruim. Eu seria muito injusta se eu falasse mal dos meus empregos anteriores. Os meus empregos anteriores sempre foram muito bons, mas não é isso. O problema é quando você percebe que está dependendo de um sistema que já não responde aos seus objetivos, aos seus desejos.
Você quer mais liberdade, mas a rotina não permite. Você quer mais renda, mas seu salário tem teto. Você quer mais autonomia, mas precisa pedir aprovação para tudo. Você quer mais reconhecimento, mas sente que a sua experiência está sendo desperdiçada. Você quer fazer algo com propósito, mas passa o dia apagando incêndio em uma função que já não conversa mais com quem você se tornou. E aí vem a pergunta: quanto custa ficar nesse lugar? Porque existe um custo financeiro, claro que existe. O custo de ganhar menos do que você gostaria, o custo de não conseguir guardar dinheiro, o custo de adiar projetos, o custo de não viajar quando queria, o custo de depender de um salário que mal acompanha o aumento da vida. Mas existe também um custo emocional. O custo de acordar cansada, cansado antes mesmo do dia começar. O custo de sentir que você poderia fazer mais, mas não sabe por onde começar. O custo de olhar a sua trajetória e pensar: eu estudei tanto, trabalhei tanto, ganhei experiência e mesmo assim estou presa, estou preso. E ainda existe um custo profissional, o custo de não se posicionar em um mercado novo, o custo de ver outras pessoas entrando em áreas promissoras enquanto você continua esperando, o custo de deixar sua experiência envelhecer dentro de uma função que talvez não tenha tanto futuro para você. Existe um custo de oportunidade e talvez esse seja o mais perigoso. Porque o custo de oportunidade é aquilo que você deixa de ganhar, deixa de construir, deixa de aprender e deixa de viver porque decidiu adiar. Quando você não investe em uma nova competência, você não fica neutra, você não fica neutro. Você fica exatamente dependente das mesmas condições que já te trouxeram até aqui. E agora, eu quero que você pense comigo. Se você está assistindo essa live, provavelmente você não está aqui por acaso. Talvez você tenha assistido ao workshop. Talvez você tenha percebido que o mercado ESG está crescendo. Talvez você tenha se identificado com a possibilidade de atuar como consultor. Talvez tenha pensado: isso faz sentido para mim. Eu tenho experiência profissional. Eu tenho curso superior. Eu tenho empresas. Eu conheço empresas. Eu entendo problemas reais. Eu só não sei como transformar isso em uma oferta, em um método, em um projeto. E é exatamente aqui que entra a formação Método ESG que paga. Ela não foi criada para quem quer apenas aprender conceitos bonitos sobre sustentabilidade, não. Ela foi criada para quem quer aprender a transformar ESG em uma atuação profissional. E qual é a lógica? Primeiro, você aprende a olhar para uma empresa. Depois, aprende a fazer um diagnóstico. Depois, aprende a identificar riscos, oportunidades e prioridades. Depois, aprende a propor um plano de ação. E a partir daí, você começa a entender como esse conhecimento pode se transformar em um projeto. Porque consultoria não começa com uma proposta bonita. Consultoria começa com a capacidade de entender o problema do cliente. E se você não sabe diagnosticar, você vira alguém que fala sobre ESG de forma genérica. Mas quando você sabe diagnosticar, você sabe mostrar valor, você começa a ser valorizado. Você deixa de dizer: eu trabalho com sustentabilidade, e começa a dizer: eu posso ajudar a sua empresa a identificar onde estão os riscos ESG, quais oportunidades estão sendo desperdiçadas e quais ações podem ser priorizadas nos próximos meses. Percebe a diferença? Uma frase é genérica, a outra mostra entrega. E empresa compra entrega. Empresa compra clareza. Empresa compra solução. Compra redução de riscos. Compra orientação para sair da confusão. E hoje existe muita confusão nas empresas. Tem empresa que acha que ESG é só plantar árvore. Tem empresa que acha que sustentabilidade é só fazer coleta seletiva. E tem empresa que acha que basta postar uma campanha no Instagram. Tem empresa que quer fazer relatório, mas não tem prática estruturada. Tem empresa que precisa atender exigência de cliente grande e não sabe por onde começar. Tem fornecedor pequeno e médio sendo pressionado pela cadeia de valor. Tem negócio querendo se diferenciar, mas sem saber como transformar sustentabilidade em processo. E tem muita empresa que até quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que priorizar. É aí
que entra o consultor ESG. Não como um salvador da pátria, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que tem método para ajudar a empresa a sair do discurso e ir para a prática. Agora, talvez você esteja pensando: ah, Denise, eu entendi tudo isso, mas continuo sem dinheiro. Então, vamos voltar para esse ponto. Quando você diz não tenho dinheiro, eu quero que você se pergunte: eu não tenho dinheiro para quê? Não tenho dinheiro para investir em uma formação? Ou não tenho dinheiro porque minha carreira atual já não me permite crescer? São coisas diferentes. Porque se o problema é só o valor da formação, nós estamos falando de uma decisão financeira pontual. Mas se o problema é a sua estrutura de renda, então estamos falando de uma decisão estratégica de carreira. E é aqui que muita gente se engana. A pessoa olha para o investimento e diz: não posso. Mas não olha para os próximos 12 meses e pergunta: se eu continuar exatamente como estou, quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou conseguir guardar? Quanto eu vou evoluir? Quanto eu vou depender da decisão dos outros? Quanto eu vou continuar reclamando da mesma situação? E essa é a conta que precisa ser feita. Porque investimento em formação não deve ser avaliado apenas pelo que sai do seu bolso agora. Ele precisa ser avaliado pelo que pode te permitir construir. De novo, não é mágica, não é promessa de dinheiro fácil, não é entre hoje e amanhã você estará faturando. Não é isso. É preparação, é método, é construção de uma nova competência, é posicionamento em um mercado que está se tornando cada vez mais relevante e, principalmente, é a criação de uma nova possibilidade profissional. Eu quero falar especialmente com quem tem mais de 35 anos, já estudou, já trabalhou, já construiu uma trajetória, mas sente que está em um momento de virada. Talvez você não esteja começando do zero. Você está começando de outro lugar. Você tem repertório, você tem vivência, tem maturidade, tem visão de empresa. O que talvez falte não seja capacidade. O que falta é uma ponte. Uma ponte entre o que você já sabe e o mercado ESG. É isso que a formação faz. Ela te ajuda a organizar o caminho. Porque sozinha, sozinho, você pode até estudar o ESG. Pode ver vídeos, pode baixar relatórios, pode comprar livros, pode ser especialistas, pode seguir especialistas. Pode se perder em siglas: GRI, ODS, materialidade, carbono, governança, circularidade, diversidade, compliance, cadeia de valor. Uau! São tantos nomes. E depois de tudo isso, ainda pensar: está bem, mas como eu começo? Como eu transformo isso em serviço? Como eu faço uma primeira entrega? Como eu explico para uma empresa o que eu faço? Como eu cobro? Como eu mostro valor? É isso que a formação organiza. E organização economiza tempo, economiza energia, economiza erro, porque existe um custo enorme em tentar descobrir tudo sozinha, tudo sozinho. Você pode passar meses pulando de conteúdo em conteúdo. Pode ficar acumulando certificados sem saber transformar aquilo em oferta. Pode estudar muito e continuar sem cliente. Pode aprender conceitos e continuar sem conseguir explicar o que entrega. E aí, de novo, vem a pergunta: o que custa mais? Investir em um caminho estruturado ou passar mais de um ano tentando montar esse quebra-cabeça sozinho? Eu sei que essa pergunta incomoda, mas ela precisa ser feita. Porque muita gente acha caro investir em formação, mas não acha caro continuar perdido. Educação abre portas, formação te posiciona. Acha caro pagar por método, mas não calcula quanto tempo está perdendo. Acha caro desenvolver uma nova competência, mas não percebe o preço de continuar dependendo de uma única fonte de renda. Acha caro entrar em um programa, mas passa anos pagando com frustração, insegurança e estagnação. E eu não estou falando isso de forma cruel. Eu estou falando porque eu sei que transição profissional exige coragem. Gente, eu sou professora há muitos anos. Trabalhei com alunos de todos os estágios de carreira. Eu sei como isso funciona. E coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo e ainda assim fazer uma escolha adulta. Talvez você tenha medo de investir e não conseguir aplicar. Talvez tenha medo de não ser boa o suficiente. Talvez tenha medo de não conseguir clientes. Talvez
tenha medo de ser tarde demais. Talvez tenha medo de estar entrando em um mercado novo. Todos esses medos são legítimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o medo não é sinal de que você deve parar. Muitas vezes, o medo é sinal de que você está diante de uma decisão importante. A pergunta é: você vai deixar o medo decidir por você? Porque se você deixar, ele sempre vai escolher o caminho conhecido, mesmo que esse caminho conhecido esteja te deixando insatisfeita, te deixando insatisfeito. O medo prefere o salário limitado, porque ele é conhecido. Prefere a rotina cansativa, porque ela é conhecida. Prefere a dependência de uma empresa, porque ela é conhecida. Prefere adiar, porque adiar parece seguro, mas adiar também é uma decisão. Não fazer nada também é uma decisão. Continuar igual também é uma decisão. E toda decisão tem um custo. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara. A formação Método ESG que paga não é para todo mundo. Ela não é para quem quer uma solução mágica. Não é para quem quer ganhar dinheiro sem estudar. Não é para quem acha que ESG é só uma tendência bonita. Não é para quem quer apenas assistir aula e não aplicar. Ela é para quem está disposto a construir uma nova atuação com seriedade. É para quem quer aprender um método, é para quem entende que sustentabilidade pode ser propósito, sim, mas também pode ser profissão. É para quem quer transformar experiência em valor. É para quem quer sair da sensação de eu não sei por onde começar e entrar em um caminho mais claro. É para quem quer aprender a diagnosticar, a orientar, a propor ações para as empresas. É para quem quer construir liberdade profissional, mas sem fantasia. Liberdade profissional não nasce do nada. Ela nasce de competência, de método, de posicionamento, da capacidade de entregar algo que o mercado valoriza. E é isso que nós vamos trabalhar dentro da formação. Durante o workshop eu te mostrei que existe uma demanda crescente por sustentabilidade ESG. Mas demanda sozinha não coloca dinheiro no bolso de ninguém. O que transforma a demanda em oportunidade é preparação. E é aqui que muita gente fica pelo caminho. Ela vê que o mercado está crescendo, ela se empolga, ela pensa em atuar, mas não estrutura uma oferta. Não sabe fazer um diagnóstico, não sabe explicar a sua entrega, não sabe propor um projeto, não sabe conversar com empresas, não sabe transformar conhecimento em ação. E aí, conclui, esse mercado não é para mim. Quando, na verdade, faltou método. O método ESG que paga existe para encurtar esse caminho. Não porque você não possa aprender sozinha, não possa aprender sozinho. Você pode, claro que pode, todo mundo pode. Mas talvez demore mais. Talvez erre mais. Talvez se confunda mais. Talvez perca a oportunidade por não saber como se posicionar. E, principalmente, talvez continue adiando. Então, hoje, você tem uma decisão para tomar. Eu não vou tomar essa decisão por você, não. Quem decide é você. Eu apenas te devolvo a pergunta certa. Quanto custa continuar onde você está? Se você olhar para os próximos 6 meses e nada mudar, como você vai se sentir? Se você olhar para o próximo ano e perceber que continuou esperando o momento ideal, o que isso vai lhe custar? Se você continuar dependendo apenas do seu salário atual, isso te aproxima ou te afasta da liberdade que você quer? Se você continuar acumulando informação sem método, isso vai te colocar mais perto de vender um projeto? Agora, a pergunta é inversa. O que pode acontecer se você começar agora? O que pode acontecer se você decidir construir uma nova competência? O que pode acontecer se você aprender a fazer um diagnóstico ESG? O que pode acontecer se você conseguir apresentar uma proposta para uma empresa? O que pode acontecer se você transformar a sua experiência anterior em uma nova atuação? O que pode acontecer se você parar de esperar o cenário perfeito e começar a construir uma ponte? Talvez você não mude tudo em um mês, e tudo bem. Mas você começa, e começar muda a direção. Eu costumo dizer que o primeiro projeto não nasce quando você assina um contrato. Ele nasce antes. Ele nasce quando você decide olhar para si mesmo
como um profissional capaz de construir uma nova rota. Nasce quando você para de dizer "eu não sei por onde começar" e aceita seguir um método. Nasce quando você entende que a sua experiência não precisa ficar presa ao cargo que você ocupa hoje. Ela pode virar consultoria, pode virar diagnóstico, pode virar plano de ação, pode virar orientação para empresas que precisam de ajuda. Então, se você assistiu ao workshop, se essa mensagem faz sentido para você, se você sente que está na hora de construir uma nova possibilidade profissional, a formação Método ESG que paga está com matrículas abertas. As inscrições ficam abertas somente até 9 de junho. Depois disso, o carrinho fecha e você não conseguirá entrar nessa turma. Ao entrar, você terá acesso ao passo a passo para começar sua trajetória na consultoria ESG, com aulas, materiais, exercícios e orientação para transformar sustentabilidade em uma entrega profissional. O link está aqui na descrição, nos comentários ou no botão abaixo, dependendo de onde você está assistindo essa live. Agora, eu quero reforçar. Não entre por impulso. Entre porque você entendeu que continuar igual tem custo. Entre porque você quer desenvolver uma competência valorizada. Entre porque você quer construir uma nova rota profissional. Entre porque você sabe que ESG não é apenas uma tendência, é uma demanda real das empresas. E entre porque você está disposto a fazer a sua parte. Porque eu vou te entregar o método, mas quem precisa caminhar é você. Então, a pergunta final é simples. Você vai continuar esperando sobrar dinheiro para mudar? Ou vai começar a construir uma carreira que pode te ajudar a sair justamente desse lugar onde dinheiro nunca sobra? As matrículas estão abertas. Acesse o link agora e garanta sua vaga na formação Método ESG que paga. Eu te encontro lá dentro.